Mais. Quem regressou esta semana ao Açores hoje é o professor Ricardo Teixeira, com a rúbrica A Matemática ao seu encontro. Professor Ricardo Teixeira, bem-vindo. Estivemos há algumas semanas sem nos encontrarmos, porque esteve ausente dos Açores, ausente de São Miguel, e é precisamente essa viagem que hoje traz como tema para nos apresentar. Boa tarde, Vera. Boa tarde aos nossos telespectadores. De facto, estive ausente dos Açores, por isso é que também estive ausente do programa, já sentia saudades. E nós também. Mas foi por uma boa causa. Foi um encontro internacional que reuniu mais de 300 matemáticos, também tinha mágicos, todos reunidos em torno da matemática recreativa, em homenagem a um grande divulgador da matemática recreativa, que infelizmente já faleceu em 2010, chama-se Martin Gardner. Temos uma imagem para mostrar daqui a pouco. E, de facto, Martin foi um grande divulgador. Ele é conhecido pelo esforço de décadas em popularizar a matemática. Eu penso que podemos mostrar a foto. E onde é que decorreu este Decorreu em Atlanta, num dos Estados Unidos da América, na Geórgia, pertence ao estado da Geórgia. E esse é um encontro que chama-se Gathering for Gardner, e é um encontro que decorre de 2 em 2 anos, portanto, nos anos pares. Quer dizer que vamos ter nova edição agora em 2018. E já vai, portanto, esta foi a 12ª edição do encontro. E qual foi o tema que levou até este encontro internacional em Atlanta? O tema, que é o que me traz aqui hoje, foi o baralho de cartas das calçadas dos Açores. É um trabalho conjunto com o Jorge Nuno Silva, Carlos Pereira dos Santos e Alda Carvalho, da Associação Ludos. Com este baralho convidamos as pessoas a fazer uma viagem pelas 9 ilhas dos Açores e a apreciar as simetrias das calçadas e a analisar rosáceas, frisos e os padrões bidimensionais que já uma vez ou outra foram referidos aqui no nosso programa. Nós vamos começar a mostrar as várias fotografias que o professor Ricardo Teixeira trouxe para exibir na rubrica de hoje. A primeira é precisamente a de um mentor que motivou este encontro. Exatamente. Portanto, temos aqui o Martin Gardner. Martin deu a conhecer a uma vasta audiência temas que viriam a alcançar grande popularidade e que ainda hoje são alvo da atenção de muitos matemáticos e do público em geral. Por exemplo, divulgou teoremas e construções matemáticas de alguma complexidade, tornando estes temas apelativos a uma vasta audiência. Ora, na próxima imagem, se calhar já podemos mostrar as próximas imagens. As próximas imagens têm por objetivo mostrar a funcionalidade do baralho de cartas. O baralho de cartas é um baralho normal, portanto pode ser usado como um baralho normal. Tem os 4 naipes que todos nós conhecemos e as cartas habituais, mas tem uma particularidade, como os nossos telespectadores podem ver. No centro vemos imagens de calçadas. Da esquerda para a direita, as cartas estão agrupadas 2 a 2, eu já explico daqui a pouco. Da esquerda para a direita vemos um exemplo de uma rosácea, no meio, ao centro, um exemplo de um friso e do lado direito um exemplo de um padrão bidimensional. As rosáceas são configurações planas, normalmente apresentadas numa disposição circular. Os frisos, devido à sua natureza unidimensional, portanto, caracterizam-se por uma faixa onde há um motivo que se repete sucessivamente, encontram-se mais nos passeios. E os padrões bidimensionais, que pavimentam todo o plano, normalmente aparecem em praças. Ora, na próxima imagem, podemos ver do lado esquerdo um joker e do lado direito as costas das cartas. As costas foram inspiradas num padrão bidimensional aqui da cidade de Ponta Delgada, mais concretamente do Campo São Francisco, e podemos ver já na próxima imagem a localização deste padrão. Aqui também aproveito a oportunidade para referir que cada carta do naipe de espadas e de copas contém 2 desafios: reconhecer o local a que se refere a respectiva ilustração e identificar as suas simetrias. No exemplo apresentado, temos uma carta do naipe de espadas e a ideia, portanto, é tentar olhar para aquele padrão e descobrir onde é que eu já vi este padrão. Do lado direito temos a resposta. Temos a localização em cima
temos um pouco abaixo a descrição das simetrias, portanto, que caracterizam-se por centros de rotação, por simetrias de reflexão ou reflexão deslizante, para além das simetrias de translação. E em baixo vemos as diferentes classificações que existem. Nós utilizamos para os frisos e para os padrões bidimensionais as três mais conhecidas. Portanto, para além de um baralho tradicional, também pode ser usado para mostrar as nossas calçadas e quem quiser responder ao desafio também classificar essas calçadas. Ora, podemos passar para a próxima imagem, onde vemos também, outro aspecto interessante, é que há uma carta espelho. Portanto, a carta espelho permite ajudar a identificar as simetrias de espelho, as simetrias de reflexão, como vemos aqui dois exemplos. Por acaso, do lado direito também se localiza no Campo São Francisco, do lado esquerdo no Largo da Matriz, as estrelas junto à Igreja Matriz. Na próxima imagem, vemos um mapa, portanto, o mapa da distribuição das 26 cartas que têm os desafios. As outras 26 têm as respostas aos desafios. Como veem, como os nossos telespectadores podem ver... Estão distribuídas pelas novilhas? Exatamente. Portanto, foram selecionados exemplos, tivemos essa preocupação, selecionar exemplos das novilhas e também tivemos a preocupação de incluir exemplos de diferentes tipos de rosáceas, de frisos e de padrões bidimensionais. O que eu vou fazer, a partir de hoje, não vamos terminar hoje, porque é uma longa viagem, é propor aos nossos telespectadores uma viagem pelas novilhas e aos poucos ir vendo diferentes exemplos de calçadas. E eu sugiro começarmos pela Ilha das Flores. Já na próxima imagem vamos ver um exemplo da Ilha das Flores. Fica na Praceta Roberto Mesquita, em Santa Cruz das Flores, mesmo ao lado da Igreja de Santa Cruz das Flores. E este não é um padrão qualquer. Este padrão é muito conhecido, já aqui referi no programa, mas nunca é demais voltar a salientar. É o padrão do Mar Largo, que existe no Rossio e que foi o primeiro a ser construído. E quando eu digo o primeiro, refiro-me à calçada artística, onde há o contraste do preto e do branco, o preto do basalto e o branco do calcário. Foi, de facto, a primeira calçada a ser construída. Em 1849 terminou a sua construção. Trata-se de uma iniciativa do Tenente-General Eusébio Pinheiro Furtado. 6 anos antes já tinham sido feitas algumas experiências com contraste de cores ou terem sido calcetadas as ruelas de acesso ao Castelo de São Jorge, mas esta foi a primeira obra emblemática e na próxima imagem podemos ver um exemplo exatamente do Rossio, mas também outros exemplos espalhados pelo mundo. A Praia de Copacabana é um exemplo no Brasil, a Ilha de Moçambique e em muitos outros países que falam português, a calçada portuguesa é um marco e, em particular, este tipo de padrão é muito conhecido. Também existem já exemplos deste tipo de padrão em países que não são países de língua oficial portuguesa. Em Espanha encontramos, por exemplo. Portanto, está um pouco divulgado. Trata-se, de facto, da nossa cultura. E sinal disso... E percebe-se a origem do nome Mar Largo, pelo efeito ondulante do padrão? Sem dúvida, Vera. É, de certa forma, uma homenagem à época dos descobrimentos, à glória, de certa forma, que Portugal protagonizou naquela época. Ia dizer também que não é à toa que, em 2013, um artigo do Financial Times elegeu este motivo, no Rossio, como um dos motivos mais belos das nossas cidades e, quando eu refiro cidades, a nível mundial. Portanto, colocou o padrão do Mar Largo, padrão ondulante, como a Vera referiu, do Mar Largo do Rossio, a par, por exemplo, dos apartamentos vitorianos de Nova Iorque, do Canal de Veneza ou então também dos mercados noturnos, daquela iluminação noturna dos mercados de Mongok em Hong Kong. Portanto, sem dúvida que a calçada... demonstra o impacto visual e artístico da calçada portuguesa. E é muito apreciada pelos nossos turistas. Portanto, quando chegam aqui, por exemplo, a Ponta Delgada, nas portas do mar, a primeira coisa que começam a olhar é para a calçada e a tirar fotografias. Portanto, é sinal de que, de facto, a nossa calçada é muito apreciada a nível internacional. E agora seguimos viagem consigo? Vamos seguir viagem, vamos agora para a Ilha do Corvo, ao lado da Ilha das Flores, para ver um exemplo. Este exemplo que eu vou mostrar aqui já foi referido no programa, mas noutro contexto. Vou começar por mostrar aqui o nosso avião a aterrar na Ilha do Corvo. Em baixo podem observar ali uma rotunda e é por baixo daquela âncora que está a nossa rosácea, uma rosa dos ventos, que já vamos ver em maior pormenor na próxima imagem. Mas é curioso que, de facto, aqui está,
Aqui está Mais em ela. pormenores É mais agora a pormenor. rosácea. Lá está, do lado esquerdo é sempre a carta desafio, do lado direito a carta solução, que refere o local, que explica as simetrias e que também apresenta, de certa forma, a classificação matemática. Mas eu ia dizer que já foi referido este exemplo aqui no programa noutro contexto. Quando fui a Coimbra, no ano passado, este foi um dos exemplos que inspirou um trabalho em patchwork. Daí também estar aqui no baralho. No próximo apontamento que temos é um pequeno vídeo que ilustra o conceito de simetria de rotação. O que está aqui em causa é tão simples quanto isso. Sempre que se efetua uma rotação em torno do centro da rosácea de 90 graus ou de algum dos seus múltiplos, digo 180, 270, há sempre uma sobreposição completa da figura original com a figura que se obtém para essa transformação. E é esse efeito catavento que caracteriza o conceito de simetria de rotação. Interessante. Portanto, E vamos é um exemplo continuar. interessante. Na Ilha do Corvo temos também um brasão, mas este é o exemplo mais interessante que temos para mostrar da Ilha do Corvo. Agora vamos para o grupo oriental. Aqui E chegamos a São Miguel. Chegamos a São Miguel, na cidade de Ponta Delgada, porque esta também é uma rosácea, também com simetrias de rotação, tem mais repetições. Há pouco tínhamos 4, agora aqui temos 8 repetições. Esta rosácea é muito bonita, encontra-se em frente à Igreja Matriz de Ponta Delgada. Tive que afastar ali as cadeiras da esplanada, porque a esplanada, infelizmente, tapa parte da rosácea, mas é de facto, tem um efeito visual muito bonito, mesmo a imagem aérea. E, portanto, vale a pena, sem dúvida, quem passar por Ponta Delgada, junto à Igreja Matriz, apreciar esta bonita rosácea. No próximo exemplo, temos agora outra rosácea de Ponta Delgada, mas regressamos, de certa forma, ao ponto de partida, que foi o Campo de São Francisco. Esta rosácea é muito interessante, a meu ver. Depois das obras que foram efetuadas pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, no Campo de São Francisco, as rosáceas foram mantidas, o que é importante, de certa maneira, manter este património em calçada. Também contamos 8 repetições, mas agora, ao contrário dos exemplos anteriores, também temos simetrias de espelho. Facilmente colocando ali um espelho, pode ser até com quem tiver o baralho com a carta espelho, ou indo ao local e colocando um espelho sobreposto à calçada, consegue-se identificar simetrias de reflexão. Portanto, é a diferença em relação às outras. Além das simetrias de rotação, a tal repetição em torno de um ponto do centro da rosácea, também temos simetrias de rotação. E a próxima imagem também já apareceu aqui no programa, mas não resisti a voltar a colocá-la. Uma foto aérea. Uma foto aérea do Campo de São Francisco, onde podemos ver as tais rosáceas e, ao lado, a imagem dos tapetes decorativos da procissão de Santo Cristo dos Milagres. E sobre isto gostava de dizer que, se tiver a oportunidade, o próximo tema que gostaria de trazer aqui ao programa seria a análise das simetrias das capas do Seu Santo Cristo, porque todos os anos os imigrantes oferecem capas que são decoradas a rigor. Eu estive recentemente no Centro de Artesanato de Vila Franca do Campo e falei com a Dona Cidália, que é responsável por cerca de metade das capas que já foram construídas. O trabalho é muito interessante, é um trabalho de valor e produzem simetrias muito interessantes também nas capas. E mesmo nos tapetes, como vimos esta imagem aérea, muitos deles têm provavelmente simetrias, se formos descobrir pelos padrões que são colocados em madeira, os moldes, para depois se fazer os tapetes em flores. Certamente aí também haverá muitos elementos matemáticos. Tem toda a razão, Vera. Por isso mesmo, daqui a 2 semanas, os nossos telespectadores já estão a adivinhar o tema, vai estar relacionado com isso. Portanto, vamos ver o que é que conseguimos fazer, mas, sem dúvida, tapetes decorativos e, se possível, também as capas do Seu Santo Cristo. Esses serão temas para próximas rubricas, mas esta viagem sobre a calçada com este baralho de cartas será para continuar também em próximas edições, até porque ainda queremos descobrir e estimular este gosto pela descoberta da calçada em outras ilhas. Hoje vimos o grupo ocidental e o grupo oriental São Miguel. Mas há todo um trabalho de recolha feito nas restantes ilhas. Sem dúvida, Vera. Já tinha feito a promessa em tempos, nós vamos visitar todas as ilhas. Hoje foi só, como disse, Corvo, Flores e um bocadinho de São Miguel, mas temos exemplos de todas as outras ilhas, curiosidades que vamos ir mostrando assim que possível, provavelmente daqui a um mês, quando voltarmos a este tema.
E enquanto eu faço a última questão, nós vamos mostrar a sua página do Facebook, onde os espectadores podem deixar algumas sugestões na área do artesanato e não só, até porque não, para vermos desenvolvidos em outros espaços desta rubrica. Mas, muito rapidamente, professor, qual é que foi a reação da assistência em Atlanta a esta temática que apresentou nos Estados Unidos? O tema das simetrias é sempre um tema apaixonante, porque, de certa forma, é a maneira que a matemática encontrou para caracterizar aquilo que entendemos como belo quando vemos algo que é invariante perante certas transformações. Mas, particularmente, eu pude constatar que o baralho é um cartão de visita dos Açores. Portanto, tive várias pessoas que disseram têm que ir visitar os Açores depois de verem a comunicação. Portanto, sem dúvida que o baralho pode constituir também, em termos turísticos, um cartão de visita das nossas 9 ilhas, porque eu fui sempre referindo curiosidades de cada uma das ilhas, quando fui apresentando os exemplos do baralho, e da própria calçada, claro que é de valorizar o nosso património em calçada nos Açores. E certamente que poderá ser mais um elemento turístico a desenvolver na região, este baralho, uma ideia do professor, mas que certamente no futuro poderá ter a sua expansão a nível turístico por esse mundo fora, levando os Açores para diferentes partes do mundo, a calçada em particular. Muito obrigada, professor. Marcamos novamente encontro dentro de 2 semanas para continuarmos esta viagem. Fica combinado. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. E se gostou desta temática, nós vamos continuar em próximas rúbricas da matemática ao seu encontro, a mostrar-lhe os padrões da calçada regional que dão que falar e olhos postos na América nesta calçada. Com este assunto, despedimos-nos do Açores hoje desta segunda-feira. Conto consigo novamente na sua companhia amanhã a partir das 5. Relembro, se quiser rever algum, ou na íntegra, mas alguns momentos do Açores hoje, o nosso programa repete amanhã às 8 da manhã. Marco encontros consigo às 5. Até lá, continuação de uma excelente tarde.